Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Estou preso aqui nesse 31 de outubro. Vou gravar meu 8º vídeo. Não devo conseguir gravar 12 hoje, mas está tudo bem. Algumas coisas não deram certo, mas as coisas são como são. Se a gente pode mudar, pode. Se não pode, deixa como tá. Mais um peregrinal. Dessa vez, porque o amor não cabe no fundamentalismo. É a ignorância, é a hipocrisia. Geram dor. É um peregrinal triste. Aí está Márcio Luz. Lux, né? Márcio Lux. Você ainda tem chances de não assistir. Eu acho a história triste, tá bom? Está feita a advertência. Eu vou ler e depois então eu comento. Professor, o senhor é uma figuraça, de inteligência rara até quando se manifesta bravo. Quis conhecer várias religiões e assim o fiz, inclusive magia. Os sentimentos homossexuais afloraram em mim desde os 4 anos e sempre fui reprimido. Mas, vez ou outra, aprontava e me recolhia, até que me libertei destas amarras. Como gostava muito de magia, resolvi fazer um estágio no candomblé, após passagem pela Umbanda. Me tornei pai das folhas, rito jeje tão temido, onde vi muitas coisas inaceitáveis. Tive decepções e resolvi me juntar aos africanos. Foi muito bom, não nego, mas criou perseguição do outro lado. Destas perseguições caí na tonteria de me tornar cristão. Nesta época já estava casado com um rapaz, bom rapaz, muito mais novo. Foi uma luta porque ele se jogou nas drogas. Passei internando ele em clínicas, fazendo muitas orações e peregrinando quase todos os dias, de igreja em igreja, pedindo orações e nada. Um belo dia resolvemos que ele iria passar um tempo isolado num garimpo de diamantes. Quando voltou, eu já estava completamente doutrinado evangelicamente. Ele me disse pela primeira e única vez em 20 anos que havia tomado uma decisão de abandonar as drogas. Ao ouvir, fiquei super feliz e disse que era isso que queria ouvir. Mas como era cristão, não haveria mais nada entre nós. Ele entrou em pânico e ficou pior. Um dia foi comigo para a igreja e nós, na ilusão por amor, nada aconteceu. Ele reclamou da perdição de dinheiro e eu reclamei com o pastor que tudo aquilo me parecia hipnose, pois tinha feito um curso de hipnoterapia antes de me tornar cristão. Infelizmente, hoje ele está em situação de rua. Mas para tirar as vendas dos olhos foi um processo. Inferno e outros medos impediram. Até que um belo dia, no canal do Jonathan, fui me dando conta de algumas inconsistências bíblicas, a princípio a respeito de datação. Mas eis que encontrei o Senhor e hoje sou totalmente livre. Obrigado. Hoje creio que o poder, a força e tudo mais está em mim, mas nada relacionado à religião ou magia. Tenho poder de decisão e mudanças, força para vencer obstáculos através da persistência e mudanças quando necessárias. Me apoio na ciência e, como nunca temi a morte, espero viver com base nas descobertas científicas. Não que me conforme, mas que faz parte da vida. Vivi a vida maravilhosamente bem, com intensidade, bom humor, respeito, etc., fazendo com que, se morresse agora, morreria feliz. Óbvio que gostaria de desfrutá-la até 120 bem. Agora eu gostaria que o senhor me dissesse seu entendimento científico ou não, baseado nas coisas que vivi, relacionado a outras pessoas, pois quando é convosco eu sei bem o que a mente pode fazer. Viu dar uns exemplos. Um dia me aconteceu algo terrível e comecei a chorar e dançar, por incrível que pareça, choveu só naquele pedaço de terreno. Noutra vez me provaram e eu falei umas palavras e a pilha de tijolos desmoronou. Noutra, mexiam comigo toda vez que passava num certo local. Disse umas palavras e a cadeira onde a pessoa estava sentada abriu totalmente as pernas e ela caiu. Se for enumerar, foram muitas coisas estranhas neste nível.
Não suporto a religião e tampouco acho que tenho poderes especiais, mas esses fatos me intrigam. Gostaria de compartilhar com o senhor minha hipótese. Jesus, tendo existido ou não, os evangelhos, cartas e epístolas não poderiam ter sido escritos por escritores na intenção de escrever simplesmente mitos, como a Odisseia, já que isso me parecia comum entre eles e foi tomando cada vez mais consistência à medida que outros queriam complementar e como outros mitos acabam se tornando ritual? Obrigado mais uma vez. Muito bem, uma salada, né, Márcio? Uma salada. Eu não sei como lidar com esse seu texto, não. Eu vou reagir na profusão de histórias que ele conta, tá bom? Peregrinal é assim, é para reagir ao que o peregrino escreve. Mas numa direção, não é um mero reagindo a peregrinos, porque não é temático, é pessoal, né? A diferença do peregrinal para o reagindo a peregrinos é que aqui é pessoal. A pessoa se abre e aí eu converso com ela no campo mais pessoal e intersubjetivo. Eu sou uma figuraça, muito obrigado, agradeço, tomo isso como um elogio. A frase seguinte parece confirmar isso, né? De inteligência rara até quando se manifesta bravo, o que não é raro. Aí você já começa, você quis começar a conhecer várias religiões e fez isso, magia também, mas diz que desde os 4 anos de idade, você lembra de qual? Eu não lembro de nada de meus 4 anos de idade, Bel lembra. Os sentimentos afloraram, né? Os sentimentos homossexuais. Bem, não sei como um sentimento homossexual aflora numa criança de 4 anos, em que me parece a sexualidade ainda não aflorou no sentido adulto do termo, né? Então não sei o que você quer dizer com isso, se são os trejeitos, porque brincava de boneca, não sei. Ficou ambíguo e do ponto de vista da psicologia está um tanto fora dos quadros, a não ser que a gente saltar para a banda de Freud e pensar na sexualidade em sentido amplo, né? Mas aqui faltou alguma precisão mais. Mas tudo bem, o que você quer dizer é que sabia que era homossexual desde pequeno, tudo bem. Aí você foi reprimido, se reprimiu, não sei se um sentimento seu de repressão, família, quem quer que seja, você também não disse isso, até que você se libertou das amarras. Também não diz quando, também não diz que por processo, você menciona 4 anos, mas aí se libertou das amarras com 5. Ou seja, ficou um tanto quanto vago, mas você diz que era homossexual, beleza. Era não, né? É que a circunstância da narrativa te põe como homossexual. Aí você disse que gostava de magia, quem não? E você vai fazer um estágio no candomblé. Esse segmento aí ficou confuso para mim, porque você diz assim, um estágio no candomblé depois de uma passagem pela Umbanda. Você se tornou o pai das folhas, do jeje, tão temido. Aí você viu coisas inaceitáveis, teve decepções e foi se juntar aos africanos. Eu entendi assim. Você primeiro foi para a Umbanda, foi ali que você viu coisas inaceitáveis e decepções, aí você foi para o candomblé, porque se juntar aos africanos é candomblé. Um negócio esquisito, porque a Umbanda também o é. A diferença é que a Umbanda junta branco, índio e negro, né? A Umbanda é uma salada e candomblé não, candomblé é mais separado, né? Mas eu entendi assim, não sei se eu entendi certo. Você teve recepções na Umbanda. Porque o rito jeje, eu acho que é do candomblé, não? O jeje, o queto, isso é candomblé, não é Umbanda. Mas não saberia dizer se por aí já Umbanda e candomblé já compartilham os ritos, né? Aí eu não sei dizer. Muito bem, aí você teve perseguição, não entendi se foi Umbanda contra candomblé, também não ficou claro, você teve problemas. E aonde você foi parar? Lá, na igreja. Não deixa de suscitar aqui a questão, a Umbanda é um tanto igreja, né? Ou seja, você saiu da igreja para ir para a igreja, né? A Umbanda tem cristianismo lá dentro, né? É um sincretismo. Em alguns lugares é praticamente cristianismo com atabaque.
Outros não, é praticamente candomblé com imagem de santo católico. Lá no Rio, os terrenos de Umbanda que eu frequentei, minha tia, por exemplo, era mãe de santo da Umbanda, você não distinguia candomblé de Umbanda, a não ser quando você visse uma estatuazinha de São Sebastião, de São Jorge, que aí recebem configurações dos orixás, né? São Jorge lá no Rio é Ogum, por exemplo. Tirando isso, candomblé e Umbanda eram muito parecidos, mas não era a mesma coisa. Aí você foi para a igreja, danou-se, né? Aí você se tornou cristão, coisa engraçada. Você vai para a igreja quando já é casado com um rapaz. Você foi saber no buraco onde você ia se meter? Não está claro isso, né? Mas ir para a igreja com uma relação homoafetiva, homossexual, é, de certo modo, já querer explodir a relação, porque todo mundo sabe que a igreja não vai tolerar. Não vai tolerar. Então, não sei o que isso quer dizer. Você foi, já era casado com o rapaz e foi. Estranho. Muito bem. Aí, a sua situação já não era fácil, porque você estava na igreja numa relação homossexual, que é problemática na igreja. Fora da igreja, problema nenhum, né? Nada que se vá dizer contra relações homoafetivas, homossexuais. É a religião e um moralista do pau oco, hipócrita de pai, mãe, parteira e coveiro, que vão implicar com isso. Mas aí o seu parceiro se mete nas drogas. Por quê? Ninguém se mete nas drogas por nada, né? A gente é meio que empurrado pelas circunstâncias, por amigos, por dor, por sofrimento. Será a relação homoafetiva não aceita? Não sei, alguma coisa o levou para as drogas, você não diz o que é. Você passou internando ele de clínica e aí ficava agarrado orando, pulava de igreja em igreja, pedindo oração? Nada, porque oração não serve para nada, né? Aí um belo dia você resolveu, que ele ia para um garimpo de diamante. É muito legal. Sua história dá um livro, né? Você salta da Umbanda para o candomblé, vai para a igreja, aí garimpo de diamante. Aí quando ele voltou, você já estava com as doutrinas da igreja enfiadas em tudo quanto é buraco do corpo. Aí ele diz que quer deixar as drogas, você fica feliz, mas agora você é filho da Trindade, um conservador puritano e não vai ter mais nenhuma relação com o rapaz. Mas, engraçado, você não disse queria ou não queria, né? Você não queria e arrumou uma boa explicação? Ou você queria, mas cedeu ao mito que enfiaram na sua cabeça? Bem, você não diz isso, só diz que o rapaz entrou em pânico e hoje ele está em situação de rua. Isso é o que eu achei mais duro. Esse rapaz deve sofrer um bocado. Uma vida extraordinariamente triste. Extraordinariamente triste. Aí, muito bem, a conversa vai para outra direção. Você estava com medo do inferno, porque começa em algum momento aí, você também não é muito claro, a desmanchar aquele castelo doutrinário, né? Não sei, o Márcio ficou muito confuso porque, olhando do lado de cá, e você me perdoe qualquer leviandade, mas você abriu o coração e eu estou avaliando isso. Se fosse uma história, se fosse um roteiro de filme, o espectador chegaria a interpretar que a ida do casal para a igreja tinha, em última análise, como objetivo desmontar a relação sem que a culpa fosse de um deles, né? Eu não posso porque Deus não gosta, né? Mas porque, olha só, você estava casado, foi para a igreja. Aí a igreja faz com que você separe. Aí depois que você se separa, você sai da igreja.
Ficou muito esquisito isso. Eu não sei se eu estou lendo as coisas corretamente, mas eu estou usando as informações que você me dá, né? Se você não deu todas as informações, eu estou levando a direção para onde, se fora isso um roteiro, assim, com certeza absoluta, os espectadores reagiriam. Mas aí tem um efeito colateral. As doutrinas entraram tão fundo, levaram o rapaz embora, você fica só, mas elas entraram tão fundo que causaram medo, você ficava com medo do inferno. Aí você foi atrás de alguém para te tirar o medo. Você foi bater lá no canal do Jonathan, acho que é o Mathieu, né? E aí você se deu conta de inconsistências bíblicas, problema de datação, e aí você chegou aqui no canal, se dá um salto gigantesco, e você se diz totalmente livre. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, já que você tem algumas questões aí embaixo que ainda são cachorro amarrado com linguiça, né? Aí você agradece. Agora você vai mudar o texto completamente. Você crê no poder da pessoa, então você acha que isso não tem nada a ver com magia, nem com religião. É quase mais ou menos místico o que você fala aí embaixo, né? Pessoa que pode mudar, não sei o quê. Bem, depende muito do que você está falando, porque se for questão subjetiva, sim, você pode mudar. Se forem questões objetivas, vai depender muito do nível de inserção dessa questão no jogo de classes. Tem coisa que você não pode mudar, ponto. Ou a sociedade muda, ou você vai ficar a reboque, à mercê das circunstâncias, não há o que se fazer. Você diz que se apoia na ciência. Bem, será? Mas você diz, não teme a morte, isso é bom, e você então espera as descobertas científicas. Tudo bem, você não se conforma, não que você não se conforme, a morte faz parte da vida, você diz que viveu maravilhosamente bem, com intensidade, bom humor, respeito. É difícil, porque a história que você conta, o ponto mais triste dela é o seu antigo parceiro, que, a julgar pelo que você decreta aí, ele está em situação de rua, e imediatamente você diz que viveu a vida maravilhosamente bem, com intensidade, bom humor. Eu sinto um descompasso entre isso, sabe? Esse trecho eu esperava memória de tristeza, mas ele é uma celebração da alegria da vida. Eu achei um descompasso aí. E se você morresse agora, eu morreria feliz. Fico feliz por você. Você gostaria de desfrutá-lo até 120 anos? Eu também. Mas aí você começa. Quando eu dissesse o meu entendimento científico ou não, baseado nas coisas que você viveu, aí você fala de coisas assim que você viu, né? Você dança e chove num pedacinho. Bem, chover no pedacinho sempre chove em pedacinho. Toda chuva é uma chuva num pedacinho. É que às vezes o pedaço é grande. Mas eu, por exemplo, já estive num lugar que chovia aqui e a 3 metros não estava chovendo, porque calhou de eu estar no limite da nuvem, né? Isso é mais comum do que você pensa. Dirigindo, por exemplo, você está dirigindo, está chovendo, aí você sai da chuva, você olha no retrovisor, está chovendo, e onde você está não está mais. Isso é muito comum. Agora, você vai fazendo uma ligação entre a sua dança e isso aí, faça a ligação que você quiser. A minha resposta você já sabe, né? Para mim, nenhuma. Aí no outro, você jogou uma espraga lá, o tijolo desmoronou. Bem, você é um espraguejador, você é Balaão, né? Eu não acredito em nada disso, né? Ah, você fala que falou qualquer coisa lá, a cadeira abriu e a pessoa caiu. Veja bem como isso não passa de folclore, porque você poderia ter utilizado isso para resolver todos os problemas de vida que você teve, né? Mas aqui eu não vou aprofundar isso, não. Todo mundo tem as suas histórias para contar, a mamãe tem a delas. Contar as histórias de mamãe. E no final da vida ela abandonou tudo e foi para a igreja evangélica. Mas não vou me meter nessa história, não. Eu só diria assim, não existe magia. Não existe praga. Ninguém tem poder de fazer coisa nenhuma. Se essas coisas existissem, das duas uma. Ou a vida era um inferno para todo mundo, ou era maravilhosa para todo mundo. Então, lamento. Isso para mim não significa nada. Você diz que não suporta a religião e também
Você diz assim, não suporto religião e tampouco acho que tenho poderes especiais. Mas os fatos te intrigam. Vai continuar te intrigando. Eu só diria assim, não tem explicação sensacionalista e mágica para isso, não. Aí você diz a sua hipótese, Jesus tendo existido ou não, os evangelhos são apenas registros de mitologia que o sujeito quis escrever. É uma hipótese, eu não comungo com ela, é uma hipótese. Mas eu não comungo com ela porque quando você lê os textos, você percebe que eles são textos de resposta. Perdão. Eles são textos que alguém está arrostando alguém em face de um discurso terceiro. São respostas, provocações, reações. Não são textos flutuando no vazio de uma tarde de tédio. São textos políticos de enfrentamento, de resposta, de contorno. Então foram textos escritos no conflito, na briga, na batalha, no enfrentamento. São textos políticos e uma coleção de mitologia como os contos e lendas dos irmãos Grimm, as fábulas de Esopo, os contos de Hans Christian Andersen, são fábulas colecionadas, fora do contexto, né? No caso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos, não. O contexto de redação é tiro, porrada e bomba. É conflito. Não tem palavra mais importante na Bíblia do que conflito. No conflito, você pega um pedaço de pau e dá na cabeça do cara, ou você pega um texto e escreve para responder ao cara. A Bíblia não é o pedaço de pau. A Bíblia é o texto que você escreve para responder os caras. Mas deixe a sua hipótese na gaveta. Quem sabe eu não estou falando bobagem. Eu termino triste com o seu parceiro, não consigo parar de pensar nele. A situação dele é terrível. Eu desejo, com o meu desejo inútil, de necromante, de figuração, de filme de quinta categoria, necromante metafórico, sem poder nenhum, eu desejo que ele tenha uma vida melhor do que a que ele teve. E que ele possa, ao final, dizer o que você disse aí, né? Vivi a vida maravilhosamente bem, com intensidade, bom humor, respeito. Se eu morresse agora, morreria feliz. Eu não consigo parar de pensar nele dizendo essas frases. Em situação de rua, acho difícil. Para não terminar num tom tão soturno, eu lembro, por conta do tema de situação de rua, de uma declaração cubana. Hoje, no planeta inteiro, milhares de crianças dormirão na rua. Nenhuma delas é em Cuba. Saio mexido. Não é comovido, é mexido. Essa história mexeu comigo como o texto do Ordalho. Há algumas situações que mexem, me desestabilizam. Não há muito mais que dizer, não. Muito bem. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Mas não vou pedir mais nada, não. Tchau, tchau.